e ele está extremamente teimoso, você não está conseguindo fazer nada, inclusive o uso de medicamentos controlado, né? Eles recomendam tomar, aí você precisa de ajuda de profissional, tá? Então busque essa ajuda profissional. E a ajuda de quê? De um médico. Que médico? Qual a especialidade, então, Silvana, eu devo procurar? Tem um geriatra, né, que vai te conduzir bem esse paciente, e o geriatra, ele vai encaminhar esse paciente, se necessário for, para outros especialistas, como, por exemplo, psiquiatra, neurologista, psicólogo, tá? E nessa consulta, lá, ele pode se vitimizar e tentar manipular o médico. Então, mesmo você acompanhando ele pode, na sua frente, falar como se não tivesse nada. Não, mas eu tomo os medicamentos todos, né? E aí coloca, é porque o cuidador não cuida de mim, não me dá o alimento na hora certa, não faz, né, não prepara o alimento que eu gosto para mim. Isso com o intuito de manipular o médico, e às vezes o médico vai acreditar em 100% que ele está falando ali, né? E isso acontece mais ainda quando esse paciente, ele vai ao médico não com a cuidadora, mas com o familiar, né? Então ele fala tanto para o familiar quanto para o médico que a culpa é do cuidador, que ele não está tomando remédio porque a cuidadora não dá. Ele não está alimentando porque a cuidadora não dá os alimentos na hora certa, né? Então acontece muito isso. Outra ajuda que precisa buscar é a intervenção familiar, tá? Se a cuidadora não está conseguindo, está tendo um desafio grande com o paciente, ela precisa buscar a ajuda primeiramente do familiar, né? Que tenha autonomia para resolver e habilidade também, né, para resolver, e sugerir a esse familiar que busque uma ajuda médica caso ele não consiga resolver, tá? Outra questão é que a cuidadora precisa avaliar o ambiente que esse cuidador está e o contexto familiar se está facilitando para ele comportar daquela forma. Eu vou pedir agora para vocês dar um like aí para nós, se inscrever no nosso canal. Então, às vezes, é um ambiente familiar em que as pessoas são muito ríspidas, né? Que as pessoas não têm habilidade para conversar, que é o tempo todo usando da autoridade. Então, talvez seja um contexto familiar, né? E aí, por isso que ele tem esse comportamento também de teimar. E outra questão é um ambiente que pode não ser favorável. Às vezes é um ambiente que incomoda. A gente sabe que, embora tenha idosos, né, que goste muito do ambiente escuro, a gente sabe que um ambiente escuro ele causa depressão. Então ele precisa ficar num ambiente ventilado, em um ambiente arejado, um ambiente claro, tomar sol, né, de preferência, se for acamado, né, que entre a luz do sol, pelo menos no período da manhã, ou no período da tarde, que não seja diretamente nesse ambiente, né? Então, você, como cuidadora, precisa ter esta habilidade de avaliar o que está causando esse comportamento, tá? Se é o ambiente, se é o contexto familiar, conversar, buscar ajuda com o familiar e um profissional também da área da saúde, que no caso mais indicado seria um geriatra, para daí ele conduzir então esse idoso, tá? Outra questão é quando esse idoso é uma pessoa maleável, é uma pessoa flexível e de repente, da noite para o dia, ela começa a ter esse comportamento de teimosia. Opa, mas espera aí, tá totalmente diferente, né? Essa paciente não é a mesma paciente de ontem. O que mudou na rotina dela de ontem para hoje? Na grande maioria das vezes, é troca de medicação ou ajuste de dosagem. E aí, precisa esperar um período de adaptação de 15 dias, mais ou menos, e se permanecer com o comportamento, voltar ao médico e explicar que ela mudou o comportamento devido
alteração na dosagem ou alteração no medicamento, tá? E continuar acompanhando até adaptar com a nova medicação. Agora vamos lá. Será se a teimosia ela pode ter causas clínicas e patológicas? Olha, energia e tempo são mais preciosos do que dinheiro. Ser um bombeiro do dia a dia é muito improdutivo e desgastante. Gostei muito dessas duas frases quando a gente pensa o que é que um bombeiro do dia faz. Ele apaga o fogo ali daquele dia, né? Mas isso é muito improdutivo, é melhor que não tivesse pegado fogo, né? Sem contar que é desgastante. Então, o que a gente precisa ter em mente, a cuidadora, né? Primeiro que ela está ali para cuidar do idoso, mas precisa cuidar de si também, né? O ato de cuidar do outro não pode me adoecer. Por mais que eu ganhe ali, né, que seja uma boa remuneração e que talvez eu precise muito dessa remuneração, né? Mas eu preciso também focar na minha saúde. Então, o que eu preciso fazer? Tentar melhorar o comportamento desse idoso para que eu consiga lidar com ele e que não fique ali apagando incêndio e tendo uma relação desgastante. Agora, e eu não consigo fazer isso, já busquei uma intervenção familiar e uma intervenção médica, né? Busquei ajuda e ainda assim eu não consegui, aí você precisa reavaliar a questão de você permanecer com esse paciente ou não, né? E aí talvez seja o caso de você procurar uma ajuda psicológica para você aprender a lidar com este comportamento, né? Tem algumas dicas que eu gosto muito, por exemplo, quando um idoso, às vezes ele está com dificuldade para tomar banho, às vezes já é um idoso mais carente mesmo, às vezes tem até algum tipo de demência, quando você fala com ele de uma forma mais lúdica, né? Primeiro você faz uma preparação, explicando, não falando de última hora, né? Ô, seu José, vamos tomar o banho agora? Agora é a hora do banho? Não, quando você prepara ele, que daqui a pouco, olha, depois que acabar essa novela, depois que acabar esse filme, nós vamos tomar o banho. Então, é diferente, o cérebro dele já vai preparando para aquela atividade, mesmo que não seja agradável para ele. Mas aí ele tem uma aceitação melhor. Ao invés de você falar com ele, vamos, agora é hora do banho, né? Então, faça essa preparação. Outra questão é mostrar as consequências para ele, né? Se não tomar o banho, vai ficar mal cheiroso, vai abrir escaras, vai assar, né? Enfim, conversar com ele mostrando as consequências e de uma forma mais lúdica para quem tem algum problema de demência. Você pode até pegar um amigo dele, se tiver, por exemplo, né, um urso de pelúcia, às vezes um gato de pelúcia, alguma coisa, né? Olha, até o gato tá com vontade de tomar banho para ficar cheiroso. E aí mostra para ele esse bichinho de forma mais lúdica, né, que ajuda também que ele tenha uma aceitação melhor. Agora, o que fazer quando o idoso não aceita a ajuda? A primeira etapa é entender o problema. Por quê? Por que ele não aceita a ajuda? Né? Aí, mais uma vez, o geriatra pode entender que é um caso patológico ou se é apenas uma questão de comportamento. Tá? Então, às vezes, alguma patologia pode levar ele a não ter aceitação, né? E é por isso que quando está muito difícil de lidar com esse comportamento, mesmo você estabelecendo uma rotina, avisando ele previamente, você não está tendo sucesso, então consulte o geriatra para que ele possa identificar se é apenas um comportamento ou se é uma patologia. E no caso, se for uma patologia, provavelmente vai entrar com o uso de medicação que vai facilitar para você trabalhar com ele. Ele vai melhorar esse comportamento de teimosia com a medicação. Tá? Situações em que a autonegligência gera riscos para a própria pessoa são mais graves e podem precisar de intervenção, muitas vezes medicamentosa. Então, o que pode acontecer?
O idoso, às vezes, ele não aceita a troca da fralda. E aí, o que ele começa a fazer? E é uma situação, quando você vai trocar, que ele começa a agredir. Agredir, puxar cabelo, chutar, né? Às vezes, ele enfia a mão dentro da fralda e tira, né, as fezes lá de dentro. Então, é uma situação difícil e pode tanto se machucar quanto machucar a cuidadora. Aí sim precisa de uma intervenção medicamentosa mesmo, tá? Para contornar essa situação. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero pedir para você inscrever no nosso canal, deixar o like aí. Combinado? Não esqueça de que todas as quintas-feiras, às 19h30, nós estaremos aqui conversando, batendo um papo, levando conhecimento para você. Para finalizar, eu quero só falar para você como convencer o idoso a aceitar a ajuda de um especialista. Às vezes, você não tem sucesso, o familiar que você pediu a intervenção também não tem sucesso, né? Então, o que você vai fazer para conduzir a situação? Muitas das vezes, a família busca apoio na própria cuidadora. Você tem um curso de cuidadora, então você estudou para isso. Você tem uma habilidade maior do que eu, que não estudei, por exemplo, né? Eu que sou uma filha, talvez, né? Então, você vai procurar entender o ponto de vista dele. Compreender os motivos do idoso para recusar o auxílio de profissionais como psicólogo, geriatra, enfermeira, tá? Acalmar os medos dele, dizendo que vai dar certo. Explicar para ele que ele não perdeu a autoridade. Muitas das vezes, ele não aceita a ajuda porque ele não quer ter a autoridade dele, né? Porque às vezes é o patriarca da família, a matriarca da família, e não quer ter autoridade, né? Às vezes é uma pessoa que não tem... A gente fala muito de patriarca e matriarca, mas às vezes é uma pessoa que nunca casou, que não teve filhos, mas que teve a independência dela. Que é uma pessoa que a vida inteira morou sozinha e tinha total autonomia. E, de repente, ela se vê uma pessoa controlando o comportamento dela, controlando a vida dela, né? Tudo que... A casa era só dela. Tudo. E aí, de repente, vê uma pessoa dobrando as roupas no guarda-roupa, mexendo nas gavetas do criado, onde fica o cofre com o dinheiro, né? E ela não quer perder essa autoridade. Então, é importante você identificar, explicar para ela que você está ali num ato de entender, né? Primeiramente entender. Por quê? Qual que é o seu ponto de vista, né? Tentar entender o ponto de vista dela mesma, tá? É preciso você ter muita paciência e carinho. Lembrar que o comportamento de teimosia não é nada pessoal com a sua pessoa cuidadora, tá? Mas sim com a sua profissão, com o ato de estar lá cuidando. Então, não é comigo, com a Silvana. O Zé está tendo esse comportamento de desafiar, às vezes até de ofender, não é com a Silvana, é com a profissional que está cuidando e tirando a autoridade dele, tirando a liberdade dele, tá? Então, você precisa preservar a autonomia dele, tudo que ele conseguir fazer, você deixe ele fazer, né, sozinho. Você simplesmente acompanha, tá? Mas não deixe ele perder essa autonomia. Incentivar ele a ter momentos de dedicação e, acima ter empatia. Então, lembre-se que a teimosia só irá melhorar se esse paciente confiar em você, tá?